Capítulo 6. Deixar de andar em amor pode afetar sua saúde. Se for para você andar na saúde divina, terá de andar no amor de Deus. Se for para sua fé funcionar e ser eficaz, terá de pôr em operação o amor do tipo do Altíssimo, a fim de que o amor de Deus seja eficaz em você. Esse amor é a única coisa que vencerá no fim. Às vezes, parecerá que ele não está vencendo, mas se você continuar praticando e exercendo, será vitorioso, pois a Bíblia diz que o amor nunca falha. O texto de Gálatas 5:6 garante: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. De acordo com esse princípio bíblico, se você não andar em amor para com o próximo, sua fé não funcionará. Um coração reto recebe de Deus. Quem dera as pessoas soubessem o quanto andar em amor tem a ver com o recebimento de cura para a vida delas. É por isso que, em minhas campanhas de avivamento, encorajo-as a escutarem bastante a palavra antes de entrarem na fila da cura divina durante os cultos. Às vezes, só precisam ajustar seu modo de andar em amor para, então, receber a cura. Isso é porque as pessoas, ao prestarem atenção à palavra, podem conseguir chegar à causa fundamental do problema e descobrir onde há falhas na sua conexão da fé. E muitas vezes estão por fora nesse assunto de andar em amor e perdão. No decurso dos anos, notei pessoas que escutam a palavra e correspondem a ela, fazendo os ajustes necessários no seu coração. São as que são curadas. Já dos indivíduos que só vão para o culto de cura divina, não mergulham no estudo da palavra por conta própria, nem fazem as mudanças necessárias, somente uma porcentagem bem pequena recebe a cura. Por exemplo, depois de uma campanha, certa senhora foi falar com minha esposa e comigo, dizendo: faz tempo que tenho dor no estômago e dificuldades na respiração. Resolvi assistir a todos os seus cultos e me colocar na fila da cura divina ao término da semana da campanha. Ela já havia ido até quase todos os evangelistas da cura divina nos Estados Unidos naquele tempo, mas não fora sarada até então. Essa mulher contou: perto do término da campanha, percebi que não poderia entrar na fila da cura e esperar Deus fazer algo em meu favor antes de endireitar a situação no meu coração, telefonando para meu irmão e pedindo-lhe perdão. Aquela mulher explicou que se desentendera com o irmão fazia 25 anos. Eles sequer se cumprimentavam desde então, mas se denominavam cristãos. As pessoas devem ter bom senso para saber que, se não recebem a cura quando obreiros, homens usados notavelmente por Deus nesse dom, impõem as mãos sobre elas, então deve olhar para o íntimo e descobrir se algo está fora da vontade do Pai Celestial. Elas devem examinar a si mesmas e começar a mudar, a fazer os ajustes necessários, pois o Senhor jamais muda. Contudo, o mais frequente é, ao não receberem a cura, querem culpar o Senhor Deus ou alguma outra pessoa, mas a primeira necessidade delas seria verificar seu comportamento. Essa senhora perscrutou o próprio coração e percebeu que ainda acalentava ressentimento e inclemência contra seu irmão, por causa de uma coisa que acontecera há 25 anos. Tinha recebido pouco antes o Espírito Santo, mas havia muitos anos que estava salva. Se tivesse escutado seu espírito, o Espírito do Senhor a teria levado a reconciliar-se com o irmão muitos anos antes. Às vezes, as pessoas levam muito tempo para serem transformadas, mas não é necessário tanto. Poderiam passar por mudanças mais rápidas se apenas aprendessem a andar em amor. Essa senhora, pois, fez uma ligação interestadual para seu irmão e declarou: estou telefonando para pedir-lhe perdão. Fui a culpada de tudo. Ele, por sua vez, respondeu: estou bem contente que me ligou. Minha intenção era contatá-la também. Você não teve culpa. Sou eu quem deveria ter telefonado para pedir perdão. Finalmente, concordaram em cada um aceitar metade da culpa. Ela lhe prometeu que, depois da campanha,
tomaria o avião para Nova York a fim de vê-lo. Tal senhora contou-me posteriormente que, depois de ter resolvido a situação com o irmão, sentia um senso profundo de paz e bem-estar em seu íntimo. Assim, ela deitou-se para tirar uma soneca antes do culto da noite e, mais tarde, revelou isso a minha esposa e a mim. Quando acordei, não descobri o mínimo sinal de doença. Todo sintoma e toda dor tinha sumido totalmente. Disse: nunca me senti tão bem. Desapareceram todos os meus problemas do estômago e também dos meus pulmões. Continuou: viajei toda essa distância para a campanha daqui e sequer entrei na fila da cura divina. No entanto, quando perdoei meu irmão e fiz as pazes com ele, livrei-me do mal. No mesmo momento em que começou a andar em amor, pôde reivindicar as promessas de Deus no tocante à cura. Há vários anos, tenho escutado muitas pessoas me dizerem a mesma coisa, que cada uma delas tinha de perdoar alguém e endireitar a situação antes de poder receber sua cura. Alguns casos eram, inclusive, de quem estava desenganado pela medicina. Certo homem contou: meu médico declarou, você morrerá dentro de 30 dias. Esse homem, então, avaliou a situação do seu íntimo, livrando-se de todos os vestígios de má vontade, animosidade e inclemência, e assim foi curado, estando com saúde até hoje. Não tive nem mesmo de orar ou impor as mãos. Pense nisso. Ele foi curado de câncer em fase terminal, quando exerceu o perdão. Em mais de meio século de ministério, já lidei com milhares de pessoas que precisavam restaurar a saúde. Não todas de uma vez, é claro, mas estou falando a respeito de conversar com doentes individualmente, no decurso de um período de muitos anos. Já conheci indivíduos que se colocaram na fila da cura divina de quase todos os evangelistas sem destaque, especialmente no passado, quando havia reavivamento de cura divina em tudo quanto era lugar, e ainda não sararam. Em seguida, testemunhei os mesmos indivíduos irem à sala de oração e endireitarem seu coração diante do Pai Eterno. Não era nem necessário orar por eles. Suas enfermidades desapareceram completamente. Tais pessoas não precisavam entrar na fila de oração de ninguém. Não foi necessário alguém orar por elas. Simplesmente foram curadas. Há quem seja muito lento para captar o fato de que a fé não funcionará sem o amor. As pessoas precisam entender que, se os homens de Deus, especialmente aqueles que são usados pelo Altíssimo na cura dos enfermos, impuserem sobre elas as mãos e não surgirem resultados positivos, então elas devem começar a examinar a si mesmas. O Todo-Poderoso nunca passa por mudanças. Por isso, as pessoas terão de mudar, ajustar a própria vida e ver se tem andado em amor. A Bíblia, pois, diz que é a revelação da palavra de Deus que nos esclarece. Salmo 119, 130. Dessa forma, quando andamos à luz da palavra, recebemos resultados, benefícios e frutos. Há cerca de 60 anos estou no Ministério de Cura Divina e sei que muitos cristãos deixam de recebê-la porque não estão dispostos a consertar sua situação com o próximo. Esses não estão inclinados a expulsar do coração qualquer coisa que não seja do desejo do Altíssimo. Às vezes, precisam perdoar outra pessoa, mas há situações em que simplesmente têm de perdoar a si mesmos. Há quem se dispõe a perdoar o próximo, mas não a si. Entretanto, essas atitudes são necessárias para que a saúde seja recuperada. Efeitos daninhos da animosidade. Os cristãos precisam compreender o quanto a má vontade e a animosidade poderão danificá-los. Elas afetam seu crescimento espiritual, tornando-se impedimento às suas orações e até mesmo deixando-os doentes. Por exemplo, quando viajava no ministério itinerante, realizando campanhas de reavivamento, conheci um pastor da cidade que visitava. Parecia doente, de modo que indaguei: o que há de errado com você?
Ele me perguntou: conhece o irmão fulano? Respondi: sim. Pois bem, continuou esse pastor, ele entrou na minha cidade e iniciou outra igreja. Na sua cidade? Perguntei. Sim. Não sabia que essa cidade pertencia a você. Disse. Ora, a minha era a única igreja do Evangelho pleno aqui. Acrescentou ele. Ele me lesou ao iniciar outro tipo de trabalho, e nunca o perdoarei por isso. Em seguida, esse pastor me pediu: Kenneth, ore por mim. Estou com úlceras. É claro que, mediante o que ele me relatou, descobri a causa de sua enfermidade. Sabia, também, que não haveria proveito em orar pela sua cura, porque ainda havia animosidade e inclemência no seu coração. Além disso, eu tinha conhecimento de que, segundo as regras da denominação a qual aquele pastor pertencia, o ministro tinha o direito de iniciar outra igreja naquela cidade. Também estava a par da situação. Na realidade, aquela igreja foi iniciada por algumas pessoas e não pelo pastor, que posteriormente foi para aquela região. Tais indivíduos fizeram uma reunião e resolveram abrir uma congregação na extremidade da cidade onde moravam. E assim organizaram a igreja, que tinha inicialmente 67 membros. Então elegeram esse novo pastor. O novo obreiro nem sequer iniciou aquela igreja. Os membros já tinham até juntado um bom dinheiro, comprado um terreno e estavam prontos para levantar um santuário ali antes de ter eleito alguém para ser pastor. Disse a esse primeiro pastor: você deve interceder a Deus, pedindo que mande ainda outro pastor a essa cidade, para dar início a mais uma igreja. Perguntei a ele em seguida: quantos membros da escola dominical você tinha antes de essa outra igreja surgir? Respondeu: aproximadamente 113 pessoas, inclusive crianças e bebês. Perguntei ainda: e qual é a média agora na escola dominical? Disse: algo entre 240 e 260 pessoas. Qual é a média que aquele outro pastor está alcançando? Ora, lastimo dizer que é aproximadamente de 260 a 280 pessoas. Eles estão vencendo. Você pode imaginar uma atitude dessas partes de um homem de Deus? Não se tratava do amor do Pai em demonstração. Era o sentimento humano egoísta que se mostrava. Disse a ele: mas glória a Deus! Imagine que maravilha! Aqui estão vocês nessa cidadezinha de 1.500 habitantes, e nesses últimos 2 anos estão alcançando juntos mais de 500 pessoas todos os domingos. Você deve orar pela vinda de ainda outro pastor para a região leste da cidade. Depois, deve rogar ao Senhor que envie mais alguém para iniciar uma igreja na região norte. Sim, mas esse é o meu território, e ele o tomou de mim. Realmente não consigo perdoar-lhes. Gostaria, porém não consigo, mas peço as suas orações. Eu sabia que não havia proveito algum em orar pela cura daquele pastor antes de ele voltar a ter paz no coração. Minha petição surtiria tanto efeito quanto se eu cantasse: atirei um pau no gato, doutor. Mais tarde, soube que esse pastor tinha sido operado por causa das úlceras no estômago. Não muito tempo depois de ter feito esse procedimento, encontrei-o de novo em uma convenção. Ele me contou: passei por uma operação para tirar as úlceras do meu estômago, mas elas voltaram. E me pediu: poderia orar por mim? Eu, porém, entendia que esse meu ato não adiantaria, caso ele não se livrasse do ressentimento contra seu irmão na fé, seu colega no ministério. E louvado seja Deus, ele o fez. Quando finalmente se arrependeu por ter acalentado a inclemência no coração contra o outro ministro, nunca mais teve problemas no estômago, nem precisou ser operado novamente. Aquelas úlceras sumiram totalmente. O amor e o perdão caminham de mãos dadas. Você não está em amor se estiver acalentando má vontade no coração. Cada passo fora do amor
É um avançar para dentro do pecado. Por exemplo, você não poderá andar em saúde e em cura se acalentar ressentimento e falta de perdão no coração. Se não estiver caminhando em amor, volte o mais rápido possível. Assim, viverá com as provisões e promessas abundantes de Deus e desfrutará das suas melhores bênçãos. Não andar em amor com os irmãos poderá afetar adversamente sua saúde e até mesmo encurtar-lhe a vida, porque isso dá brecha ao diabo dominá-la. Esse é um pensamento bem grave, não é verdade? Mas todos devemos refletir profundamente acerca do amor. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele é maior que a fé ou a esperança. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. O amor nunca falha. O sentimento divino em nós consegue resolver qualquer disputa ou desavença e solucionar todos os problemas, pois Deus é amor. Já vi o amor do Pai em operação muitas vezes, ao longo dos anos. Perceba, andar nesse amor faz parte do processo para a cura divina, o qual também precisa ser ensinado. A maioria de nós quer viver até o fim do nosso período na Terra. Você sabe que há essa possibilidade de vida longa e saudável aqui. A Bíblia nos dá essa promessa. Mas, para consegui-la, é preciso andar em amor e obediência. Você ama seu irmão? Pergunte a si mesmo: o que tenho feito com o amor do tipo de Deus que permanece em meu coração? Cultivei-o e pratiquei-o? 1 João 4:16 e 17, 20 e 21. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Quero que note o versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. A Bíblia declara que não somente confiamos no Senhor, mas que, ao sermos cristãos, cremos no amor. Você acredita no amor do tipo de Deus? Caso isso seja verdadeiro, pratique-o, ande nele. O amor divino no seu coração não será aperfeiçoado sem exercício. Ele não constrangerá sem sua permissão. Não funcionará automaticamente. Você tem um papel decisivo para desempenhar a fim de determinar se o amor do Altíssimo crescerá e será aperfeiçoado em sua vida. 1 João 3:14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. De acordo com essa passagem, se odiamos nosso irmão ou qualquer outra pessoa, ainda permanecemos na morte espiritual. E o versículo 15 é ainda mais enfático quanto a isso, pois assevera que todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Essa é uma linguagem bastante contundente. Segundo as Escrituras, não é necessário matar alguém para ser um homicida no seu coração. Por isso, conforme a definição bíblica, é provável que tenhamos muitos criminosos sentados nos bancos das igrejas. Há ainda aqueles que literalmente mataram pessoas e precisam pagar a penalidade do seu crime. Por outro lado, porém, se você odiar alguém, Deus diz que, por isso, é assassino em seu coração. A mulher disse: odeio minha sogra. Minha esposa e eu realizamos uma campanha na parte ocidental dos Estados Unidos. Um jovem casal que estava no ministério foi jantar fora conosco depois do culto. A mulher disse-me:
Irmão Reagan, hoje você citou as Escrituras em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Disse, foi isso mesmo, assumo toda a responsabilidade. Quando citei aquele versículo, o Espírito de Deus inspirou-me a acrescentar, e isso inclui a sogra também. Ela disse, mas eu odeio minha sogra. Eis uma pastora ordenada dizendo que não suportava a sogra. Respondi, se for assim, a Bíblia diz que você é assassina e não tem a vida eterna habitando em seu ser. Deus não a mandaria amar seu irmão, e isso inclui sua sogra, se fosse impossível fazer assim. Sabia que ela não odiava realmente aquela parenta, mas eu esperava colocá-la numa posição em que pudesse se ver a luz da palavra de Deus. Ela não seria ajudada pelo fato de eu ter percebido o sentimento que tinha pela sogra, mas eu tinha de levá-la a anotar essa verdade. Não é só porque você vê uma verdade espiritual em outra pessoa que ela será ajudada. Ela também precisa enxergá-la, tem de vê-la por conta própria. Sabia que aquela mulher estava salva, cheia do Espírito Santo e amava a Deus. No entanto, também entendia que estava deixando os próprios pensamentos comandarem, aceitando o domínio da sua carne. Por isso eu lhe disse, olhe diretamente nos meus olhos e repita, odeio minha sogra. Ao mesmo tempo, verifique como se sente em seu espírito. A Bíblia não declarou que o amor divino foi derramado sobre nossa cabeça, mas que foi colocado em nosso coração ou espírito. Foi por esse motivo que a mandei verificar no seu espírito. Olhou para mim do outro lado da mesa e declarou, odeio minha sogra. Perguntei, quando disse assim, o que sentiu? Respondeu, há em meu espírito algo me incomodando. Disse, sei disso. Trata-se do amor de Deus tentando captar sua atenção. Esse sentimento busca constrangê-la a amar conforme Deus ama. O que devo fazer? Perguntou. Expliquei. Você precisa fazer exatamente como faria se amasse sua sogra, porque realmente a considera. A saída da situação é andar em amor, mesmo quando sua carne não desejar isso. O amor é revelado nas palavras e ações, de modo que terá de agir como se amasse, pois realmente a ama. Andar em amor, pois, significa agir nele, pois o amor do tipo do Senhor não é apenas um sentimento, é uma decisão e uma ação. Você precisa demonstrá-lo. De outra forma, irá mantê-lo cativo, deixando-o trancado no coração, porque não o deixou expressar-se. Como, pois, liberar o amor de Deus a fim de poder expressá-lo? Mediante a ação, na forma de palavras. Assim acontece também com a fé, pois ela opera através do amor. Você pode ter um coração cheio de amor e ainda morrer. Pode ter um coração cheio de fé e nunca receber uma resposta em oração. Então, precisa fazê-lo transbordar e chegar a expressar-se. Necessita colocá-la em prática com seus atos e suas palavras. O amor sem expressão ou ação acabará minguando e morrendo. É como o rapaz que escreveu um bilhete de amor à sua namorada, dizendo: por amor a você, escalaria o monte mais alto, atravessaria o rio mais profundo, nadaria pelo oceano inteiro, só para chegar até você. E se não chover sábado à noite, irei visitá-la. Percebemos, então, que o amor é revelado por meio das palavras e também pelas ações. Falei a essa jovem esposa de pastor. Se realmente odeia sua sogra, o texto de 1 João 3,15 declara que você é assassina. Não creio que o seja, porque nasceu de novo e possui a vida eterna. Isso significa que tem o amor e a vida de Deus. Entretanto, precisa pôr esse amor em prática e torná-lo operante antes que o ódio se torne realidade em sua vida. Essa jovem senhora realmente não odiava sua sogra,
mas simplesmente cometeu o engano que tantos cristãos cometem. Estava prestando mais atenção à sua cabeça do que ao seu coração. Fico atônito com a maneira de alguns cristãos empregarem a palavra ódio. Muitos a aplicam de modo bem leviano. Esta palavra não está no meu vocabulário. Nem sequer aceito dizer, odeio espinafre. Talvez existam algumas coisas das quais não gosto, mas não odeio coisa alguma, e muito menos pessoa alguma. Contudo, já ouvi até mesmo cristãos revelarem, odeio bastante aquele velho fulano. E sempre pensava comigo, nesse caso, você precisa ser salvo. Sei que eles não estão declarando com toda a seriedade. Estão simplesmente falando da boca para fora e deixando-se dominar pela carne. Se realmente odiassem alguém, seriam assassinos no seu coração e não teriam a vida eterna. Sem dúvida, eram salvos, só que mantinham preso o amor. As pessoas que falam assim são cristãos carnais. Deixam-se dominar pela mente natural e pela carne. Por isso, necessitam crescer e aperfeiçoar-se no amor. Aquele que nasceu de novo, porém, não odeia as pessoas. Quem tem esse sentimento maligno contra outro, não possui a vida e o amor de Deus. Quem odeia as pessoas é assassino no seu coração. Quando os cristãos afirmam odiar alguém, precisam crucificar a carne e andar em conformidade com o amor do Pai Celeste no seu espírito. Isso nem sempre é fácil e simples para a carne, mas a verdade é que é bem difícil para o homem natural. É justamente por isso que precisamos renovar nossa mente com a palavra e deixar o amor do Senhor permanecer em nós e manifestar-se por nosso intermédio. Temos de aprender a corresponder ao amor de Deus que já habita em nós. Poucos dias mais tarde, essa mulher convidou minha esposa e a mim para visitá-la. Chamou também a sogra com os familiares desta e me contou: você tinha razão, não odeio minha sogra. Ela e os familiares são cristãos e amam a Deus. Eu estava agindo na carne e deixei minhas emoções tomarem posse de mim. O amor de Deus está em meu coração, eu os amo. São maravilhosos e amam o Senhor. Depois de conversar com aquele jovem casal, soubemos que estavam tentando ter fé em Deus suficiente para receber a cura da sua filhinha, a qual sofria crises epiléticas desde os 2 anos e tinha sido levada ao especialista de renome, que dissera: esse é o pior caso de epilepsia que já vi durante 38 anos de exercício da medicina. Não somente isso, mas a criança parecia ter alguma deficiência mental e sua coordenação dos movimentos não estava correta. Algum tempo mais tarde, esse casal me telefonou e pediu que eu fosse para lá, a fim de orar pela menina, que estava tendo uma crise. Quando minha esposa e eu entramos no carro, com voz tão audível como se alguém estivesse sentado no banco de trás, o Espírito Santo falou comigo: ora, quero que preste muita atenção àquilo que vou dizer, pois pode significar a diferença entre a vida e a morte. Pode determinar quanto tempo você vai viver e se fica curado ou não. O Espírito Santo ordenou-me: não ore pela criança, nem imponha as mãos sobre ela. Quando chegar ali, diga à mãe que eu falei. Segundo a antiga aliança, eu disse a Israel: andai nos meus estatutos e guardais os meus mandamentos. Fazei o que é reto aos meus olhos, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Completarei o número dos vossos dias. Em seguida, o Espírito disse, colocando em uma linguagem do Novo Testamento, isso quer dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34, 35. É claro que eu sabia o que Deus dissera segundo a antiga aliança, em Êxodo capítulo 23. Êxodo 23, 25 e 26. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades.
Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprireis. Poderíamos expressar esses versículos na seguinte linguagem, sem distorcer seu sentido. Guardem os meus mandamentos do amor, e eu tirarei do seu meio as enfermidades, e completarei o número dos seus dias. Em seguida, o Espírito Santo me instruiu. Mande a mãe dizer isso ao diabo. Satanás, agora estou andando em amor. Tire suas mãos da minha filha. Há, de fato, ocasiões em que não se deve impor as mãos das pessoas visando a cura. Se certas condições não fossem cumpridas, você poderia impor-lhes as mãos até desgastar todos os seus cabelos e não surtiria efeito algum, a não ser deixá-las com a cabeça calva. Impor as mãos sobre as pessoas quando precisam fazer um conserto no seu coração só servirá de empecilho à sua fé, pois proveito algum terá. Quando chegamos à casa daquele casal, contei à mãe exatamente o que Deus me ordenara dizer-lhe. A mãe, então, apontou o dedo para a filha, que estava tendo uma crise naquele mesmo momento, e disse: Satanás, agora estou andando em amor. Tire suas mãos da minha filha. Em um só estalar de dedos, a crise acabou e a criança ficou normal. Todos os sintomas deixaram a menininha instantaneamente. Ora, se não estiver andando em amor, não conseguirá fazer isso. O diabo rirá de você durante o tempo inteiro em que estiver repreendendo. Por quê? Porque a Bíblia manda não dar lugar ao diabo. Efésios 4:27. Se você não estiver no amor divino, dará lugar ao diabo, ou seja, terá aberto a porta para ele. Mas comece a andar em amor, e dessa forma, andará no Espírito. Não leva muito tempo para isso acontecer. É só se arrepender e pedir que o Senhor lhe perdoe por não estar agindo conforme a vontade dele. Em seguida, resolva assim: a partir desse momento, andarei em amor. Então você terá condições de pisar no diabo. Se os cristãos aprendessem realmente a deixar o amor do tipo de Deus dominá-los, não seria preciso ungí-los com óleo e interceder pela sua cura. Não seria necessário orar por eles, pois já ficariam curados e andariam na saúde divina. O ponto em que muitos cristãos fracassam é que deixam a inclemência dominá-los e passam a não andar em amor. Aqueles que não praticam o perdão e não têm amor estão agindo como cristãos carnais. Certa tradução chama os cristãos carnais de cristãos governados pelo corpo, que são os imaturos. Se você está deixando o seu corpo governá-lo, então está sendo dominado pela sua mente natural. Tudo quanto sua mente sabe é aquilo que tem aprendido por meio dos 5 sentidos físicos. Quando as pessoas entendem os ensinamentos bíblicos a respeito do como praticar e aperfeiçoar o amor do tipo de Deus, crescerão e evoluirão além da etapa da infância do cristianismo. Ao compreenderem os benefícios de andar no amor divino, os cristãos experimentarão uma mudança total em suas vidas. Ao agirem corretamente, teriam de procurar fora da igreja algum enfermo em favor do qual pudessem orar, pois todos os membros da igreja já estariam curados. Pois bem, 5 anos mais tarde, os pais dessa menina epilética foram a uma das nossas campanhas de reavivamento em outro estado. Naquela ocasião, a criança estava com 8 anos. Perguntei como estava a menina. O casal contou-me. Ela tem tido saúde perfeita e ainda é a menina mais inteligente de toda a sua escola. Perguntei-lhes: nesse período de 5 anos, ela teve outros sintomas da doença? A mãe respondeu: 2 vezes surgiram sintomas mínimos. O que você fez? Perguntei. Ela respondeu: eu simplesmente disse: oh não, Satanás, você não vai interferir. Estou andando em amor agora. Depois disso, nossa filha ficou bem. Já se passaram muitos anos depois disso. Mas, posteriormente, em 1991, aqueles pais foram ao nosso acampamento anual de reavivamento. É claro que a filha já era adulta. Minha esposa e eu falamos com eles e lhes perguntamos como a filha estava passando. Disseram: desde aqueles tempos até agora,
Nunca mais sofreu outra crise. Alguém disse: eu bem desejaria fazer isso funcionar para mim, mas ninguém o faz operar simplesmente ao desejá-lo. Funciona se você andar em amor, colocando em prática esse sentimento divino. É preciso agir à altura da palavra de Deus e exercer o amor, pois a fé opera mediante essa atitude. Alguém confessou: mas nem sempre tenho andado em amor. Aquela mãe da menina epilética também não estava agindo dessa forma anteriormente. No entanto, a partir do momento em que começou a andar de acordo com o pai, tinha o direito de reivindicar as promessas dele. O problema da maioria das pessoas é que fixam sua atenção no passado, pensam sobre o que tem feito de errado, em vez de focalizarem a misericórdia e o perdão divino. Alguns dizem, por exemplo: mas fiz isso e aquilo, não mereço mesmo ser perdoado pelo Senhor. Você não pode fixar-se sempre naquelas áreas em que fracassou. Arrependa-se somente. Aceite, de fato, o que o Altíssimo garantiu na sua palavra. Deus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Quanto da nossa injustiça, a totalidade dela. Se por acaso estiver andando em amor, e Satanás atacar você, seus filhos ou seu lar, então determine com coragem: Satanás, tire a mão dos meus filhos, e de mim, e do meu lar, pois estou andando em amor. Caso se desvie do caminho do amor, volte com a máxima velocidade. A nova aliança lhe pertence, de modo que você deve andar em amor, a fim de ser uma bênção em todas as áreas da vida. Isso funcionará para você tão bem como qualquer outra pessoa. Aprenda, portanto, a agir desse modo e colher os benefícios oferecidos pelo amor de Deus. Tirarei do vosso meio as enfermidades. Quando o Espírito Santo me repetiu aquelas passagens bíblicas de Êxodo 23, 25 e 26, foi para mim uma verdadeira revelação. Nunca os tinha visto exatamente por esse ângulo. Mas a verdade é que aquela promessa nos pertence também, segundo a nova aliança. Temos uma melhor aliança fundamentada em melhores promessas. Ela inclui tudo quanto a antiga possuía de bom, e muito mais. De outra forma, não seria superior. Hebreus 8,6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Os israelitas receberam a promessa de que, se andassem na obediência a Deus, Ele tiraria a enfermidade do meio deles e completaria o número dos seus dias. Se possuíam aquela promessa segundo a antiga aliança, logicamente podemos também reivindicá-la, porque vivemos debaixo de uma aliança melhor do que a deles. Pense nisso. Segundo a antiga aliança, mediante a guarda dos mandamentos de Deus e dos seus estatutos e a prática de sua vontade, os israelitas tinham o potencial de viverem completamente sem enfermidades. Ora, se aquela promessa não for para nós segundo a nova aliança, isso significaria que perdemos benefícios quando Cristo veio, morreu na cruz e retificou uma nova e melhor aliança. No entanto, não é isso que a Bíblia diz. Ela não declara que temos um pior concerto, estabelecido em promessas inferiores, mas que temos uma melhor aliança, fundamentada em superiores promessas. O que você pensaria se escutasse uma pessoa conversando com outra, dizendo: soube que você comprou uma casa, e a outra pessoa respondesse: sim, antes vivíamos em um imóvel novo com 4 dormitórios, carpetes embutidos e 3 banheiros, mas agora moramos em uma casa velha, com um só quarto e uma ducha. É muitíssimo melhor. Se alguém dissesse assim, você, por certo, iria julgá-lo louco. Alguma coisa nova é melhor quando inclui tudo quanto a antiga tinha de bom e ainda acrescenta outros benefícios. De outra forma, não seria melhor. O Senhor, então, removeu dos israelitas suas enfermidades porque andavam nas suas leis. Estando nós, agora,
debaixo de uma aliança nova e melhor, isto significa que, depois da vinda de Jesus, precisamos viver doentes e aflitos? Se esse fosse o caso, teria sido melhor que ele não tivesse vindo. É claro que semelhante ideia é terrível. Faz sentido dizer que podemos cumprir a lei andando em amor, mas precisamos permanecer doentes? Não. Tal ideia seria estutícia. Além disso, essa promessa de Êxodo 15:26 foi dada aos israelitas, que não eram filhos de Deus, eram meros escravos do Senhor. Posto que não era a vontade do Altíssimo que seus servos ficassem enfermos, como poderia ser da sua vontade que seus filhos adoecessem? Levítico 25:55 e 1 João 3:2. Não sei o que você deseja para a sua vida, mas quanto a mim, quero o melhor de Deus. Há muitos anos, descobri os benefícios de andar em amor e resolvi no meu coração que vou fazê-lo, independentemente se os outros agem de igual forma ou não. Êxodo 15:26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ao ler esse versículo, você tem a impressão de que Deus literalmente envia doenças para assolarem as pessoas. Mas um verbo desse tipo pode ser entendido no sentido permissivo, deixar doenças chegarem, e não no sentido causativo. Em outras palavras, sabemos, mediante o estudo da Bíblia inteira, que a doença e a enfermidade não provêm do céu. Não é Deus quem as causa, ou fere as pessoas com elas. Além disso, mesmo lendo isoladamente esse versículo em Êxodo 15, percebemos claramente que a enfermidade não era a vontade do Altíssimo para os israelitas. Ele queria seu povo com saúde. Foi por isso que ele lhe disse: Eu sou o Senhor, que te sara. Pois bem, alguém pode retrucar, mas em Êxodo 15:26 está escrito que o Senhor põe enfermidades sobre as pessoas. Se acredita que é Deus quem faz isso, você precisa estudar mais a palavra e examiná-la minuciosamente. Quero lhe oferecer a seguinte ilustração para demonstrar o significado daquilo que estou dizendo. Nos dias da corrida pelo ouro, foi descoberto esse metal no estado da Califórnia. Ali era possível usar uma peneira para tirar do rio um pouco de ouro em pó, e ocasionalmente achava-se uma pepita de ouro. Contudo, para achar ouro em quantidade considerável, seria preciso escavar em profundidade. Assim acontece também com as Escrituras. Pode-se fazer uma leitura superficial da Bíblia e conseguir um pouco de ouro, alguma verdade espiritual. Ou se pode até mesmo encontrar uma pepita aqui e acolá. No entanto, para realmente enriquecer espiritualmente nas profundidades da palavra, será necessário garimpar nela. A passagem de Êxodo 15:26 pode ser parafraseada da seguinte forma: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, eu não permitirei que enfermidade alguma venha sobre ti. Vários trechos como esse do Antigo Testamento podem ser interpretados no sentido permissiva em vez de causativa. Por exemplo, o texto de Isaías 45:7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ora, quando lemos tal versículo e o comparamos com o restante da Bíblia, percebemos que não é consistente a interpretação de que o próprio Deus cria o mal. O Altíssimo cria o mal? Não. Tal ideia consideraria Deus igual ao diabo. O Senhor pode permitir que o mal ocorra quando as pessoas violam sua palavra, mas Ele não o cria. Se o Pai Celeste criasse a iniquidade, Ele seria o autor dela. Sabemos, porém, que isso não acontece. O Novo Testamento nos informa quem é o autor do mal. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e a tenha com abundância. João 10:10.
Satanás é o ladrão, e não o Senhor. Quando entendemos a passagem de Isaías 45:7 no sentido permissivo, então compreendemos que o mal é permitido quando as pessoas estão fora da vontade do Todo-Poderoso. Suponhamos, por exemplo, que ao voltar para casa depois do trabalho, você parasse para assaltar um posto de gasolina. Deus lhe permitiria fazer isso, não é? Ele não queria que isso acontecesse, porque não é segundo a sua vontade. O Pai certamente não o comissionaria a fazê-lo. E realmente, se o escutasse, seria convencido pelo Senhor a não assaltar o posto. Contudo, você ainda teria seu livre-arbítrio e poderia fazê-lo. O Pai Celestial não comissiona a prática do mal. Não é pela vontade do Criador que alguém erra. Entretanto, através da livre escolha, Ele irá permitir-lhe pecar se persistir em optar por aquilo que é pecado. Imagine-se assando carne na churrasqueira e seu filho de 4 anos prestes a colocar a mão nela. Diante da situação, você grita: "Querido, não faça isso. Vai se queimar." Mesmo assim, em um momento repentino, a criança estende a mão e coloca na churrasqueira quente. Você não comissionou seu filho a fazer isso. No entanto, permitiu, no sentido de que ele tem livre-arbítrio. E apesar das suas advertências, ainda tinha a possibilidade de colocar a mão no metal em brasa. Você o proibiu de fazê-lo e até mesmo preveniu seu filho quanto às consequências. Mas a criança persistiu e colocou a mão na churrasqueira mesmo assim. Sua permissão teve o sentido de comissionar seu filho? Não. É claro que não. Somente o permitiu, tendo em vista a livre escolha da criança e a opção que ela tem de desobedecer-lhe. O homem, então, tem um livre-arbítrio. O Senhor quer abençoá-lo, mas quando este desobedece a ele, faz com que a bênção divina se afaste de si. Foi dessa maneira que aconteceu com os israelitas. Deus tinha de permitir a doença e a enfermidade quando pecaram e desobedeceram a ele. O Criador queria dizer o seguinte: se não guardarem os meus mandamentos, vão lhes sobrevir essas doenças. Não é, porém, da minha vontade que elas desçam sobre vós. Se andarem nos meus estatutos, nenhuma dessas coisas lhes acontecerá. Examine também no livro de Amós 3:6. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Você pode interpretar esse texto bíblico de várias maneiras diferentes. Ele diz: sucederá qualquer mal à cidade? Posso perguntar se algum mal foi cometido ontem à noite em sua cidade? É claro que foi. Foi o Senhor quem o fez? Não. O Pai não causou nada disso. É bom entender que, se o Altíssimo pratica o mal, ele não tem o mínimo direito de condenar o homem por ter pecado ou cometido qualquer transgressão. Deus não comete nem cria o mal. Ele somente o permite, já que deu às pessoas o livre-arbítrio, por meio do qual podem desobedecer a ele. E assim, perdeu o privilégio de ter sua mão protetora de bênção sobre elas. Há uma enorme diferença entre cometer o mal e permitir que ele aconteça. É como o exemplo da criança e a churrasqueira quente. Você não ordenou que ela tocasse no utensílio quente. Contudo, permitiu tal coisa. Somente por ela ter livre-arbítrio e poder optar por tocar no ferro em brasa, o que lhe fora proibido. O Dr. Robert Young, autor da Concordância de Hebraico e de Grego, era um notável estudioso do hebraico que percebeu, nas traduções feitas do hebraico e do grego, a ausência de um tempo permissivo para os verbos. De acordo com o estudioso, os tradutores deram aos verbos sentido causativo, quando deveriam tê-los traduzido com sentido permissivo. Por exemplo, esse versículo em Amós 3:6 deveria ter sido traduzido no sentido permissivo e não causativo. Assim, se suceder algum mal na cidade, o Senhor permitiu. Deus pode permitir o mal no sentido de as pessoas optarem por cometê-lo, mas ele não o causa nem o tolera. 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau, da parte do Senhor.
Os verbos nesse trecho foram traduzidos na ideia causativa e não permissiva. O resultado é enganoso, porque dá a impressão de que Deus está causando e criando o mal, e até mesmo mandando espíritos malignos às pessoas. O Pai Celestial não envia espíritos malignos, mas permite que eles alcancem as pessoas por causa dos seus pecados e da sua desobediência a Ele. O que realmente acontece é que, quando elas desobedecem, ficam desprotegidas, mas não é a vontade ou o desejo de Deus que algum mal as atinja, pois Ele não é o agente responsável por colocar doença ou enfermidade nelas. Quando, por exemplo, o rei Saul desviou-se, foi o Pai quem retirou dele o Espírito Santo? E foi ele quem comissionou aquele espírito maligno para atormentá-lo? Não, porque isso não condiz com o restante da doutrina da Bíblia. Não, os demônios e os espíritos malignos não provêm de Deus. O que realmente aconteceu foi que, quando Saul pecou, rompeu a comunhão com o Senhor, e assim foi aberta para o diabo uma estrada na vida dele. O Criador não comissionou um espírito maligno para atormentar Saul, mas ele o permitiu. Foi, na realidade, a própria desobediência desse rei que deu brecha para que o espírito maligno tivesse acesso a ele. O sentido desses trechos bíblicos é permissivo, mas considerá-los no aspecto causativo tem provocado desentendimentos na compreensão da Bíblia. Sem dúvida, o Senhor não envia pragas e enfermidades às pessoas, conforme pareceu indicar certas maneiras de interpretar as Escrituras. E isso pela simples razão de que a palavra nos ensina que a enfermidade provém de Satanás. João 10:10 e Atos 10:38. Além do mais, Deus não tem enfermidade alguma. Não existe doença no céu. Por isso, se ele colocasse enfermidades nas pessoas, teria de furtá-las de Satanás. Mas Deus não é ladrão, nem coloca as enfermidades nas pessoas. É Satanás quem faz tal coisa. É preciso interpretar os textos bíblicos à luz das demais partes das Escrituras. À medida que lemos a palavra, descobriremos que ela é revelação progressiva. Não é possível achar no Antigo Testamento a revelação completa de fato algum. No entanto, quando se chega ao Novo Testamento, começa-se a receber a plena revelação da verdade. A palavra não afirma que o mal, a doença e a enfermidade provém do Pai Celeste. O que acontece até mesmo é que quando o seu povo quebra os seus mandamentos, perde sua proteção divina. O próprio homem abre a porta ao diabo e deixa que Satanás coloque nele essas aflições, por causa da desobediência. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É possível perceber que no Novo Testamento, a enfermidade é chamada de opressão satânica e não opressão divina. Se fosse Deus quem colocasse as enfermidades nas pessoas, forçosamente se trataria de opressão divina. Pelo contrário, essas pessoas eram oprimidas pelo diabo. Quando, portanto, você lida com enfermidades, está também lidando com Satanás, porque Satanás e enfermidade são termos sinônimos. A Bíblia diz que Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Entre essas obras malignas que Jesus destruiu estavam a enfermidade e a doença. Os pecados e os malfeitos dos israelitas provocaram a manifestação sobre eles de pragas e doenças terríveis. A mesma coisa acontece hoje. Deus não quer que enfermidade alguma nos atinja, mas se não andarmos nos seus caminhos, abriremos a porta para o inimigo, e as doenças e enfermidades poderão nos sobrevir. É por isso que, segundo a nova aliança, o Salvador nos deu o novo mandamento do amor. Quando o cumprimos, Satanás não tem meios de nos tocar. O número dos teus dias cumprirei. No Antigo Testamento, os israelitas violavam os mandamentos de Deus, e quando assim faziam, saíam da sua proteção. Já não tinham direito ao seu auxílio e à sua bênção, de modo que permitiram a Satanás
acesso à vida deles. Por causa dessa desobediência, o Altíssimo tinha de permitir que enfermidades, doenças ou outros danos caíssem sobre eles, já que eles mesmos tinham aberto uma porta ao diabo. A não ser que se arrependessem, sofreriam esses males. Foram seus próprios pecados e delitos que atraíram as doenças e pragas terríveis para Israel. O Todo-Poderoso tinha prometido: se guardar os meus mandamentos, manterei as doenças longe de você, pois eu sou o Senhor que o sara. Enquanto os israelitas guardassem os mandamentos e estatutos de Deus, nunca ficariam doentes. Se o Criador tirava do meio deles as doenças segundo a antiga aliança, quanto mais ele fará isso por nós segundo a nova aliança. Na nova e melhor aliança não está escrito: guarde a lei do amor segundo a nova aliança, e você viverá doente e aflito durante toda a sua vida. Ao parafrasear a lei do amor segundo a nova aliança, você poderia ler os textos de Êxodo capítulo 15, versos 26 e capítulo 23, versos 25 e 26 da seguinte forma: ande segundo o meu mandamento do amor, e guarde meus preceitos do amor. Faça o que é certo aos meus olhos, andando em amor, e eu removerei do seu meio as doenças, e cumprirei o número dos seus dias. Segundo a nova aliança, a passagem de Romanos 13:8 revela: porque quem aos outros cumpriu a lei. Se cumprirmos a lei por meio do exercício do mandamento da nova aliança que Jesus nos deu, amar-nos uns aos outros, teremos o direito de reivindicar as mesmas promessas que pertenciam aos israelitas. Não faria sentido dizer que, se cumpríssemos a lei do amor segundo a nova aliança, receberíamos uma maldição ao invés de uma bênção. Isso não é bíblico. O texto de Deuteronômio 28 lista as maldições para quem viola a lei de Deus. Tais maldições incluem 11 doenças distintas. A maldição da lei inclui também toda enfermidade e toda praga que não estão escritos no livro desta lei. Deuteronômio 28:61. Pode-se perceber facilmente na leitura de Deuteronômio 28 que a doença é uma maldição da lei, a qual cai sobre a humanidade por causa da violação dos mandamentos divinos. Entretanto, segundo a nova aliança, Jesus nos redimiu da maldição da lei. Gálatas 3:13. O Rei dos Reis veio curar os enfermos e aflitos. Ele disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Não perdemos benefícios quando o Mestre se fez homem e morreu pelos pecados da humanidade. Obtivemos bênçãos porque Jesus veio nos dar vida, e esta com mais abundância. Êxodo 23, 25 e 26. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. O que quer dizer esse texto bíblico? O número dos teus dias cumprirei. O Pai não prometeu aos israelitas que não morreriam, mas que ele completaria o número dos seus dias. Qual é o número dos nossos dias? No Salmo 91:16, Davi citou o Senhor ao declarar: dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O que é longevidade, vida longa? A passagem do Salmo 91:10 revela: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, quando chegar aos 70 anos, se não estiver satisfeito, continue até os 80. É só viver até alcançar plena satisfação. E quando chegar aos 80, se ainda não achar suficiente, viva por mais algum tempo. Desfrutar de uma vida longa, cheia de dias bons, depende de nós mais do que percebemos. Lembra-se daquilo que o apóstolo Paulo disse na sua epístola aos Filipenses? Filipenses 1, 21 a 24.
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei. Então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Em outras palavras, Paulo afirmou que continuar vivo seria mais proveitoso para a igreja, visto que, assim, ele permaneceria ensinando os membros e ministrando a eles. Mas quanto a ele mesmo, é como se tivesse dito: não sei se vou escolher permanecer aqui ou passar a estar com Cristo, o que é muito melhor. Como prolongar sua vida? Ouvimos alguns comentarem: a hora da nossa morte não depende de nós, pois tudo depende de Deus. Não é bem assim, pois o próprio Senhor colocou em funcionamento certas leis e nos deu a sua palavra. Depois disso, muita coisa passou a depender de nós. Ao ler os livros de Salmos e de Provérbios, você perceberá quantas vezes são mencionados os indivíduos que fizeram coisas erradas e tiveram atrelada a eles a seguinte garantia: serão abreviados os seus dias. Salmo 89, 45, Salmo 102, 23 e Provérbios 10, 27. Outros textos bíblicos asseveram que a prática de certas coisas acrescentará tempo à vida e dará longevidade. Provérbios 3,16. Logo, até certo ponto, está sob o domínio das pessoas o viver dias prolongados ou abreviados. Deuteronômio 4:40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Esse texto bíblico não aconselha: guarde os meus mandamentos para poder viver um curto tempo na terra. Pelo contrário, o Pai Celestial mostra-nos como poderemos prolongar nossos dias. O que significa isso? Que viveremos mais tempo na terra. E essa passagem bíblica revela também que nossos filhos serão abençoados. Em outras palavras, se fizermos o que o Senhor manda, viveremos mais tempo aqui. Não significa que nunca morreremos, mas certamente poderemos ter uma vida longa e feliz em obediência ao Altíssimo. Pois bem, segundo a nova aliança, o mandamento que Deus nos tem dado é obedecermos à lei do amor. Conforme já foi citado anteriormente, há várias declarações no livro de Provérbios que nos ensinam como abreviar ou prolongar nossos dias. Provérbios 3,16. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Provérbios 9:11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Provérbios 10:27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios 28:16. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza também prolongará os seus dias. Mediante esses textos, é possível perceber que Deus fez provisão para prolongarmos nossos dias. Agora, depende de nós vivermos na luz dessa sua provisão. Como fazemos isso? Ao andarmos em amor em relação ao próximo. Estude a Bíblia por conta própria no tocante a esse assunto do amor. Você descobrirá exatamente o quanto ela tem para revelar sobre amor, saúde e vida longa. Estou realmente convicto de que, se o corpo de Cristo vivesse realmente no amor do Pai, membro algum desse corpo precisaria de cura divina, pois cada um poderia andar na saúde divina. Só pelo fato de a palavra declarar muitos aspectos sobre o amor de Deus,
Percebe-se como é importante para a igreja descobrir mais a respeito disso. Quando eu era ainda um jovem pastor, escutei um ministro mais velho, com mais de 50 anos de experiência, dizer algo que me tem servido bem no decurso dos anos. Ele disse: quando descobri algum texto ou assunto na Escritura Sagrada que é mencionada uma única vez na Bíblia inteira, soube que não se tratava de uma doutrina de importância máxima. Existe muita verdade nesta afirmação. Já pensou acerca disso? Pois bem, a palavra declara: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13:1. Quantas testemunhas? 2 ou 3. Se, portanto, uma doutrina bíblica é da máxima importância, será mencionada repetidas vezes na palavra. Apesar disso, algumas pessoas tendem a tirar uma pequena frase da Bíblia de seu contexto e usá-la para tentar sedimentar uma doutrina. Isso é estutícia. Pensem quantas vezes o assunto do amor é mencionado, de uma ou de outra maneira na Bíblia. Os escritores do Novo Testamento escreveram repetidas vezes sobre esse sentimento. Se quiser saber a respeito de um tema bíblico, procure outros textos no Novo Testamento que confirmem o mesmo ensino. Estando debaixo da Nova Aliança, não dependemos exclusivamente do Antigo Testamento. Além do mais, ninguém será um cristão bem-sucedido ao fixar toda a sua atenção somente no Antigo Testamento. Algumas pessoas, por exemplo, ensinam que não existem promessas bíblicas para nós nesta vida. Dizem: sem dúvida, podemos ser salvos e nascer de novo, mas na terra não podemos esperar nada melhor do que perambular como mendigos no calor e no frio. Tudo isso terminará em breve, mas aqui não temos firmes promessas em que possamos confiar. Certo pastor até mesmo declarou: a vida longa não é uma promessa segundo o Novo Testamento, era exclusivamente para Israel. Não aceite uma ideia só porque foi falada por algum pregador. Quando eu era um adolescente, treinei-me na seguinte disciplina: não importa o que alguém tiver dito ou feito, primeiramente devo perguntar-me: o que a palavra de Deus diz com relação a isso? É claro que ninguém discordaria do fato de que a longevidade foi uma promessa já feita a Israel no passado. Mas quando aquele pastor declarou que a longevidade não é uma promessa segundo o Novo Testamento, pensei: ora, eu sempre achei que a epístola de Paulo aos Efésios estivesse no Novo Testamento. Efésios 6, 1-3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e vivas muito tempo por sobre a terra. Paulo declarou que os filhos obedientes aos seus pais viverão muito tempo na terra. Esse texto bíblico, portanto, trata da nossa vida natural. O apóstolo mandou obedecer aos pais, a fim de que pudéssemos viver por curto tempo aqui? Não. Ele assegurou que, quando alguém obedece aos pais, não somente viverá muito tempo, como também tudo irá bem com ele. Pois bem, se estivesse andando no amor do tipo de Deus, honraria os seus pais? É claro que sim. E honrando seus pais, você está andando em conformidade com a vontade do Senhor. É por isso que, seja qual for a situação que surgir, é preciso perguntar a si mesmo: como deve agir aquele que tem amor do tipo de Deus? Nesse texto bíblico, honra teu pai e a tua mãe, Paulo está citando os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Em certa ocasião, alguém retrucou: pensei que você tivesse dito que não somos obrigados a guardar os 10 mandamentos. Mas não foi isso. Expliquei então que se andarmos em amor, automaticamente cumpriremos todos os 10 mandamentos.
Obedecer a seus pais é o primeiro dos 10 mandamentos que contém uma promessa divina, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6:3. Você sabe, por certo, que se os filhos andarem em amor divino com seus pais, consequentemente, irão lhes obedecer. Aqueles que andam em obediência aos seus pais tornam-se participantes da promessa de vida longa, porque estão cumprindo esse mandamento da lei do amor, segundo o Novo Testamento. Algumas pessoas, no entanto, dão a impressão de acreditar no fato de que a palavra de Deus operará em seu favor, quer vivam corretamente e andem em amor, quer não. No entanto, a palavra não funciona assim. Confissão alguma no mundo inteiro operará se você não viver de maneira cristã. Pais, andem em amor com seus filhos. Há também outro lado desse mandamento. Se os filhos precisam andar em amor com relação a seus pais, para assim terem vida longa, os pais também têm a responsabilidade de andar em amor com seus filhos. Não sei como você criou seus filhos, mas enquanto os nossos cresciam, às vezes eu tinha de lhes pedir perdão. Confessava, tive razão em corrigi-los, mas errei na maneira de fazê-los. Quero que me perdoem. Criar os filhos com o amor de Deus no coração faz toda a diferença. Se os pais andarem em amor com seus filhos e viverem corretamente diante deles, isso afetará as crianças de forma espiritual, mental e física. Até mesmo será benéfico para a saúde deles. Tenho fortes convicções nesses assuntos. Não sei se fico irritado ou se é minha indignação que se desperta. Mas as pessoas que abandonam o lar e deixam os filhos desamparados precisam saber que pagarão por tudo isso mais cedo ou mais tarde. Além disso, elas têm de conhecer o efeito negativo que o abandono pelos pais causa nas crianças. Certa vez, ao dirigir uma campanha de reavivamento na Califórnia, tive acesso a um jornal com uma pesquisa feita nas penitenciárias de lá. De acordo com a pesquisa, foi descoberto que todas as pessoas presas por algum crime de violência tinham sofrido abusos na infância, cada uma delas mesmo. Não quero dizer com isso que os pais não devem disciplinar seus filhos. É claro que sim. Mesmo quando se está andando em amor com eles, é preciso repreendê-los às vezes, porque crianças normalmente aprontam algo errado, e por isso devem ser corrigidas com algumas palmadas. Creio até que, com certa frequência, os meninos necessitam de mais disciplinas do que as meninas. No meu caso, nunca bati em quem sem primeiro ler a palavra para ele. Se no momento em que for punir seus filhos, você estiver com ira, está agindo errado, porque dessa forma não está andando em amor. Antes de dar palmadas em quem, abri a Bíblia nesse trecho de Efésios e dizia: Filho, não vou bater em você porque sinto vontade disso ou porque quero tratá-lo mal. Contudo, quero que permaneça em saúde e tenha vida longa na terra. Então, lia diante dele o texto de Efésios 6, 1-3. Minha esposa e eu líamos a palavra e orávamos com nossos filhos todas as noites antes de irem para a cama. E quando começaram a ir à escola, líamos a Bíblia e orávamos com eles antes de saírem para estudar todas as manhãs. Pois bem, nossos 2 filhos cresceram servindo a Deus e agora são pastores ordenados. Tínhamos uma vida de retidão diante deles. Todas as confissões de fé no mundo inteiro não teriam surtido benefício algum a eles se não tivéssemos andando em amor e demonstrado uma vida íntegra. Você, pai, quando necessário, tem de admoestar seus filhos, pois a Bíblia assevera que a criança deixada por conta própria envergonha seus pais. Provérbios 29:15. Você deve, então, discipliná-los sem deixar de andar em amor divino. Lembro-me de quando Ken estava com 6 anos e entrou no meu escritório certa noite, enquanto eu orava.
Disse: Papai, quero que me perdoe. Perguntei: Pelo que, filho? Ele explicou: Você me mandou esvaziar o cesto de lixo hoje de manhã e não o fiz. Leia para mim aquele texto bíblico onde está escrito que tudo irá bem conosco, que não precisamos ficar doentes e que vivemos longo tempo na terra. Diante disso, li para ele a passagem de Efésios 6, 1 a 3. Então disse: Eu lhe perdoo, filho. Agora é só se ajoelhar e pedir o perdão do Senhor. Há uma promessa que acompanha a obediência aos pais e o andar em amor com eles. Trata-se de uma vida longa com bênçãos. Conforme todos sabemos, é possível conhecer profundamente um assunto bíblico, mas se não pusermos em prática o que aprendemos, não teremos proveito algum nisso. É a aplicação dos princípios do amor que produz os frutos. O amor divino é importante em todos os aspectos. Andar nele beneficia todas as áreas da vida, inclusive a sua duração. Comece a pôr em prática o amor de Deus e veja como ele frutificará abundantemente.